Oi, pessoal! Vamos para esse nosso segundo vídeo sobre a história da dança, projeto Dança para Todos, projeto que foi viabilizado através do edital PROAC 40 da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. No vídeo passado, nós falamos sobre a dança lá da era primitiva, lá do ser humano, da Idade da Pedra Lascada, falamos da dança na Grécia Antiga, no Egito Antigo, no Império Romano, na Idade Média, né? Então, só lembrando, né? Na Idade Média a dança passa a ser desvalorizada, negada, por ser considerada uma expressão do corpo, portanto, de acordo com o pensamento que regia o obscurantismo da Idade Média, né? O corpo, a expressão do corpo seria algo profano. Então, nesse período da Idade Média, a dança ela se manteve viva no campo, pelos camponeses, né? E aí, então, encerrada a Idade Média, inicia lá o Renascimento, o pensamento renascentista, né, onde o ser humano volta então para o centro, né, a razão passa a ser a norteadora da ciência, das artes, né, Leonardo da Vinci, né, o Renascimento trouxe assim uma série de inovações. O ser humano estava ali aprisionado naquele período obscurantista da Idade Média, né? E no Renascimento ressurge ali, se abrem as janelas, se abrem as portas, as artes voltam a florescer, a ciência volta a florescer. Ali então, no final da Idade Média, no início do Renascimento, surgem as danças da corte, as danças que ocorriam nos salões da corte, da nobreza, né? Os camponeses, graças a Deus, sempre mantiveram a dança muito viva, sempre mantiveram os seus, o seu, as suas práticas sagradas, mesmo, né, sendo reprimidos de todas as formas, eles sempre mantiveram ali a dança viva, né, a expressão do corpo e dança, a etimologia da palavra dança, essa denominação dança para dança surgiu ali já há algum tempo depois aí no percurso da humanidade e ela tem como etimologia o sentido de balançar de um lado para o outro, né? Todos os povos dançam, a dança está presente em todos os povos, mesmo os que foram reprimidos, né? A dança está presente. Desde sempre, é uma expressão que acompanha a humanidade desde o nascimento da humanidade, a expressão do corpo, expressar os sentimentos através do corpo, expressar as emoções, expressar o seu desejo de comunicação com as divindades, né? Expressar a sua luta pela sobrevivência, né? A dança sempre esteve presente, né? Ali na Idade Média foi um pouco abafada, mas ela sempre se manteve presente. E aí quando a gente fala em dança, a gente tem que pensar que a dança, ela não é só do povo ocidental, ela não é só de uma casta social, né, de uma categoria social, de uma classe. Não, a dança ela é algo que ela é comum ao ser humano e ela é uma expressão que ela acompanha todos os seres humanos desde sempre, né? Os indígenas, eles têm a sua dança sagrada, eles têm as suas ritualísticas que envolvem dança aqui, os nossos guaranis brasileiros aqui, né? É uma dança muito rítmica, né? Que trabalha muito com um pé e outro, um pé e outro, um pé e outro, um lado e outro, um lado e outro, né? E todos os povos têm o seu dançar, o seu fazer dança, o seu expressar-se através da dança, né? É muito bonito isso.
E ali, especificamente naquele período, por que que é algo importante ali o nascimento das danças da corte? Porque ali são os primórdios do nascimento do balé clássico. E o balé clássico, ele tem uma origem que, sim, a gente deve questionar muito, né, a origem dele. Mas a gente não deve rejeitar o balé por ele ser o balé, porque ele tem uma forma, porque ele exige uma prática física intensa, né? Uma prática física que exige bastante do corpo, né? Ele molda o corpo, ele de certa forma padroniza, né? Você vai ver o plié na Rússia, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil é o mesmo plié, né? Então, sim, o balé clássico tem isso, mas isso não tira a importância dessa arte enquanto arte, né? Porque é uma arte difícil. E aí eu venho como uma defensora do balé clássico. Claro, nós olhamos para o contexto histórico dele. Como que o balé clássico nasceu? O balé clássico, ele nasce na corte italiana, né? Na corte italiana lá dos primórdios do Renascimento, como uma dança dos nobres, com o propósito de diferenciar a dança da nobreza da dança popular dos camponeses. Então o balé clássico surge para diferenciar o que seria a dança da corte da dança do restante da população. Em meados de 1600, blá blá blá, o balé vai para a França e lá na França encontra eco em Luís XIV. E no reinado de Luís XIV, ele cria uma metodologia do ensino da dança. Ele era um amante do balé clássico, ele dançava balé e ele gostava de dançar balé, ele amava o balé. Então ele cria uma escola, ele cria a Real Academia de Dança, né, onde se desenvolve aí a técnica, se aprimora a técnica do balé clássico. Ela está o tempo inteiro se aprimorando, ela está o tempo inteiro sendo moldada, né? Então, ali com Luís XIV, passa a existir uma metodologia do ensino do balé e do aprendizado do balé para que todas as pessoas pudessem aprender uma técnica comum, uma técnica semelhante, né? E aí o balé ganha aí um destaque, né? Bastante proeminente como dança da corte, né? Mais à frente, né? Assim, bailarinas que não possuíam poder aquisitivo se interessam pelo balé e vão estudar balé, né? E tem toda uma história que elas entravam pelos fundos do teatro e não pela frente, como as bailarinas que eram da nobreza. Elas também precisavam ser mantidas financeiramente por homens, havia ali uma questão de prostituição, né? Enfim, tudo isso faz parte aí da história, a gente, né, precisa olhar para a história e olhar com muita, sem filtro, né? Sem ingenuidade, né? A gente precisa olhar de verdade para a história. Mas o fato é que ali na corte de Luís XIV, o balé ganha uma metodologia de ensino e aprendizado, né? Aí mais à frente, nós vamos lá, por volta de 1800 e blá blá blá, né? Ali em 1802 nasce Maria Taglioni, né? Romantismo, a gente está no romantismo agora, né? Então, do Renascimento, saímos da Idade Média, passamos pelo Renascimento, adentramos o romantismo, né? Um período em que artisticamente, um movimento artístico que passa a dar vazão às emoções, né? Em detrimento da razão. Ali na Idade Média a gente tinha
a gente tinha como paradigma, né, os preceitos da Igreja Católica, do cristianismo trazido pela Igreja Católica, depois surgiu o protestantismo também, né? Aí vem o Renascimento quebrando aqueles preceitos, né, e trazendo então o ser humano como centro, a razão como centro, né, do discernimento humano. Aí surge lá, floresce cientificamente, as artes florescem, né? E aí nós vamos então para uma outra etapa, que é o romantismo, né? E no romantismo, então, se passa a dar mais valor aos sentimentos, às emoções, à expressão desses sentimentos e dessas emoções, em detrimento, então, da rigidez da razão, né? E então, surge ali os balés românticos, né? E Maria Taglioni, uma bailarina que nasceu em 1802, e ela vai aos 23 anos, ela vai dançar na Ópera de Paris, e ela é coreografada pelo seu pai, então a história conta que ela teria sido a primeira bailarina a dançar de fato com as sapatilhas de ponta. E com ela também nasce o tutu ou titi. Ela faz a saia ser mais curta do que era, né? Vai até o tornozelo, para que o público pudesse ver os pés sobre as sapatilhas de ponta, o pé dançando nas pontas, né? Então ela é considerada aí a precursora no uso da sapatilha de ponta para dançar. Diz que até então já se usava, né, a sapatilha de ponta, mas que eram movimentos truculentos, com braços soltos. Ela traz uma outra forma de dançar. E então, depois disso, o balé vai para a Rússia, e lá na Rússia ele ganha o vigor dos corpos orientais, né? O vigor do corpo russo, e ao aperfeiçoamento da metodologia do ensino do balé, com movimentos mais firmes, mais amplos, né? Uma rigidez maior no ensino. Eu particularmente adoro a técnica, a escola russa, né? Com Vaganova, então, Agripina Vaganova, nasce aí a metodologia do que hoje nós conhecemos como a escola russa de balé, né? E o balé se difundiu no mundo inteiro, como a gente bem sabe, né? Eu amo balé, eu acho uma delícia assistir, praticar, dançar o balé. É o meu treino diário e eu recomendo. E aí nós temos o que hoje nós conhecemos como o balé, né? E a dança, ela é múltipla, né? Hoje nós temos uma multiplicidade de corpos, inclusive no balé clássico, que está cada vez mais se abrindo, né, para pluralidade dos corpos, né? Ainda num movimento muito lento, mas existem as outras linguagens, os outros estilos. As danças brasileiras são múltiplas, né? Nós temos danças de norte a sul, vários estilos, né? Temos também a dança contemporânea, a dança moderna, que nós vamos falar sobre elas no outro vídeo, porque elas vêm como um movimento de ruptura muito importante aí com os paradigmas do balé clássico. Então, se você gostou, acompanha aí o próximo e dá o seu like. Tchau!